Aleluia. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos, amém. Nós achamos um bom tesouro. Aleluia, Jesus é o nosso tesouro, amém. Ele é o nosso bem maior. É interessante que Davi, o rei Davi, com toda a riqueza que ele tinha, toda a riqueza que ele havia adquirido já no trono, sentado ao trono de Israel, ele diz assim para Deus: eu não tenho outro bem além do Senhor. Não tem outro bem além de ti. Nós não temos outro bem além dele, aleluia. Ele é o nosso maior tesouro. Vamos abrir nossa Bíblia, livro de Isaías, capítulo 44. Glórias a Jesus. Essa noite é uma noite especial, onde nós vamos nos assentar à mesa com o Senhor, amém. Onde nós vamos cear com Ele. Isso é tão poderoso. Que o nosso coração esteja preparado. Aleluia. Glórias a Jesus. Isaías capítulo 44. No versículo 1 em diante, vamos ler. Eu coloquei lá versículo 3, mas pode colocar do 1 em diante. Isaías 44, do 1 em diante. Chegaram lá, amém? Glória. A igreja está rápida na Bíblia, amém. Versículo 1 então diz assim: mas escute agora, Jacó meu servo, Israel a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó meu servo, Jesurum a quem escolhi. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Aleluia. Eles brotarão como a relva nova, como um salgueiro junto a regatos. Um dirá: pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá na sua mão: do Senhor, e tomará para si o nome de Israel. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Aleluia. Senhor Jesus, nós queremos continuar ouvindo a tua voz, Pai. Continua falando conosco, Pai. Tira todo espírito de distração, todo cansaço, Pai, em nome de Jesus, Pai, que as nossas mentes agora se voltem ao trono do Senhor, que a nossa mente se volte agora para esse lugar, Pai, que nada venha arrancar a nossa atenção desse lugar. Nós queremos te ouvir, Jesus, nós precisamos ouvir a tua direção, Papai. Usa-me como um canal, Senhor. Pai, eu preciso, Pai, da tua presença. Nós precisamos da tua doce presença aqui, Jesus. O culto é teu, Espírito Santo. O Senhor é o dono do culto, o Senhor é a palavra, tu és a palavra de vida eterna, Pai. Então fala conosco, ministra no nosso coração, no nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar, querido. Aleluia. Eu coloquei como tema nessa mensagem: despertamento espiritual da igreja. Aleluia. Nós precisamos de um despertamento espiritual, amém. Eu queria pregar sobre outra coisa, mas não dá. Sempre acaba vindo por uma linha, sempre acaba seguindo uma linha. Mas isso é muito bom, porque a igreja é isso, amém. Quando a pastora Patrícia prega, ela prega geralmente sobre exortação. Ela veio com uma palavra para... O último culto que ela pregou, eu saí daqui pensando comigo: eu tenho que mudar nisso, eu preciso mudar naquilo. Aquele pensamento estava equivocado, agora eu tenho que mudar. E é assim, culto bom é aquele culto que a gente sai daqui pensando, meu Deus, eu preciso mudar a minha vida. O pastor João, quando prega, ele prega ensina a igreja. Ele termina de pregar, ele faz o apelo. Sempre vem gente para aceitar Jesus. As pregações tocam, tocam as pessoas, tocam aquele que estava fora da presença, que estava desviado. Geralmente eu levo mais para o lado do Espírito Santo. Falo muito sobre o Espírito Santo, sobre avivamento. Pastora Teca também, minha mãe. E a igreja precisa disso tudo, irmão.
A igreja precisa disso tudo. Tem cultos que o Senhor, que Deus vai usar alguém para vir aqui trazer uma palavra de ensino para a igreja, para ensinar a igreja. Outros cultos Deus vai vir e vai trazer uma palavra de exortação. Outros cultos Ele vai vir para derramar o Espírito. Ele vai vir para derramar a graça, o poder, para deixar a igreja, sabe, Deus faz assim. Isso é maravilhoso, porque nós temos tudo isso aqui, aleluia. E esse texto, eu queria fazer outra mensagem, e o Senhor, quando eu comecei a ler sobre esse texto, o Espírito Santo começou a falar no meu coração, e quando eu vi já estava, a mensagem estava sendo pronta já. Eu disse: Deus, então é isso que o Senhor deseja sobre nós, é isso que o Senhor deseja trazer sobre a igreja. E é muito interessante, porque a voz do Senhor, ela é assim, ela é poderosa, amém? A voz do Senhor, ela faz tremer o deserto. A voz do Senhor, ela quebra os cedros. Sim, a voz do Senhor, ela despedaça os cedros do Líbano. Quando Deus fala, sabe, Ele quebra o coração mais duro. Ele quebra aquele coração que possa estar mais duro possível. E o Senhor vem e Ele começa a quebrar. Quando a gente começa a falar sobre Deus, quando a gente começa a falar sobre o Espírito Santo, Ele começa a se mover. É algo natural. O Espírito Santo, quando a gente fala sobre Ele, a gente começa a dar liberdade a Ele. Ele começa a se mover e Ele começa a transformar o nosso coração. E essa é a voz do Senhor, essa voz poderosa. Ele despede em chamas de fogo. A sua voz é majestosa. Essa música, ela fala assim: o Senhor troveja sobre muitas águas. Quando Ele fala, irmão, não há quem possa resistir. Quando a presença de Deus invade o lugar, irmão, o ambiente começa a se transformar. Quando a presença de Deus invade um lugar, a preocupação vai embora, o medo vai embora, o medo do amanhã vai embora. Quando o Espírito Santo invade o lugar, começa a vir uma paz interior. A Bíblia fala só que é a paz que excede todo entendimento. Essa paz começa a guardar o nosso coração. Quando o Espírito Santo começa a entrar no lugar, nós começamos a sentir uma alegria. A gente começa a sentir a presença de Deus, o nosso coração se alegra. Não é assim? O nosso coração se alegra diante da presença de Deus. Quando Deus age, ninguém pode deter a sua mão. Quando Deus age, ninguém pode deter a sua mão. E eu creio. Eu creio que Deus produzirá em nós um avivamento poderoso. Você crê nisso? Eu creio que Deus produzirá um avivamento poderoso sobre nós, sobre a igreja do Senhor, assim como Deus fez no passado, assim como Ele fez lá atrás, assim como quando estava lá os 120 seguidores de Jesus Cristo, né? Principalmente lá os apóstolos de Jesus, eles estavam presentes naquele dia no cenáculo. E naquele dia no cenáculo lá, descrito em Atos 2, ali ocorreu o primeiro avivamento da história. O dia de Pentecostes em Jerusalém, o dia onde eles foram batizados por Espírito Santo e com fogo. Ali o Espírito Santo desceu pela primeira vez no meio daqueles homens, e aqueles 120 homens estavam ali junto com os apóstolos. Deus pode fazer de novo tudo isso acontecer, assim como aconteceu com John Wesley na Inglaterra. Quando ele fundou a igreja metodista na Inglaterra, conta a história que no decorrer desse avivamento, chegaram a alcançar mais de 120 mil pessoas em pouquíssimo tempo. Deus quer usar você para alcançar as multidões. Deus quer usar a igreja para alcançar as multidões. William Seymour, né? O grande famoso pastor, iniciador daquele avivamento da Rua Azusa.
um dos mais importantes avivamentos dos últimos tempos. Dizem os estudiosos que foi a partir desse avivamento que surgiu as igrejas pentecostais. Nós somos frutos da Rua Azusa. Nós somos frutos daquele avivamento que aconteceu naquele lugar. As pessoas eram curadas, elas chegavam perto da igreja, elas não precisavam entrar dentro da igreja. O ambiente era um ambiente de salvação, era um ambiente de cura, era algo tão extraordinário que as pessoas chegavam perto da igreja e elas se ajoelhavam pedindo perdão a Deus. E as pessoas eram levadas para aquele lugar, para orar, para buscar o Senhor. Evan Roberts, no país de Gales, um grande avivalista, que começou um movimento em Gales, e a nação foi impactada com a glória de Deus. General William, que foi também um outro avivalista na Inglaterra, fundou o Exército da Salvação, alcançando milhares de pessoas para Jesus. Charles Finney é um avivalista norte-americano que, segundo os estudos, o avivamento alcançou mais de 500 mil pessoas, mais de 500 mil vidas salvas, através da pregação de um homem. O Senhor deseja levantar os homens dessa geração. Tem um texto na Bíblia que fala assim, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para buscar aqueles cujo coração são totalmente dele. O Senhor está, nesse momento, os olhos do Senhor estão sobre nós, buscando aqui os corações que são voltados para Ele. Aleluia. Buscando os corações que são voltados para a presença de Deus. Nesse momento, os olhos do Senhor estão voltados para mim e para você. A Bíblia fala isso aqui: o Espírito Santo, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe a verdadeira intenção do nosso coração. E nesse momento Ele olha para nós e sonda. Ele busca aquele coração que está dependente dEle, aquele que diz: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui à tua disposição. O despertamento espiritual da igreja, irmão, é uma promessa de Deus. Tem alguém que precisa de um despertamento espiritual? Tem alguém que precisa de um despertar do Espírito Santo, de um despertar da glória de Deus? Sabe, é uma promessa segura da parte de Deus. A Bíblia fala assim que Deus prometeu, e ela fala assim que o Senhor, Ele não é homem para mentir, Ele vela por sua palavra. O Sinédrio quis impedir a igreja de crescer. Nós vemos na história quantas perseguições, contra a igreja do Senhor. O Sinédrio ameaçou, prendeu, açoitou pastores, líderes da igreja, mas a história conta que a igreja de Deus cresceu explosivamente. Eu estava lendo um pouquinho essa manhã a respeito da perseguição que aconteceu lá atrás em Roma, e diz assim que a perseguição aos cristãos no Império Romano ocorreu de forma intermitente durante um período de mais de 2 séculos. Mais de 2 séculos perseguindo os cristãos, entre o grande incêndio de Roma em 64 depois de Cristo até o ano de 313, aonde os imperadores romanos então reconhecem a religião cristã. E eles legalizaram então ali o cristianismo. Mas até ali, os cristãos eram levados para o Coliseu de Roma. E eles eram perguntados para eles, se eles negassem a Deus, eles eram salvos. Se eles dissessem que Deus era o seu Salvador, eles colocavam aqueles cristãos no meio do Coliseu e soltavam leões famintos, que comia os cristãos vivos. A igreja foi perseguida, mas ela não parou de crescer. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Sabe, então é uma promessa, essa promessa de avivamento, essa promessa de despertamento espiritual, é uma promessa abundante de Deus, e Deus pode se manifestar poderosamente.
Ainda nos dias de hoje, o mesmo Espírito, irmão, que foi derramado no Pentecoste, o mesmo Espírito que foi derramado em Azusa, que foi derramado no país de Gales, que foi derramado, agora recentemente a gente teve um avivamento aqui nos Estados Unidos, né? Na faculdade de Asbury, se é assim que se fala. Ficaram 27 dias num culto e não terminava o culto, 27 dias adorando. Deus pode fazer de novo. Ele pode fender os céus, como disse Isaías, né? Ah, se fendesses os céus. Isaías capítulo 64, põe para mim no Data Show, faz favor. Isaías 64, no versículo 1, ele fala assim: ah, se rompesses os céus e descesse, os montes tremeriam diante de ti. Sabe, que a nossa oração seja: Senhor, rasga o céu, rasga o céu sobre nós, rasga o céu sobre a minha casa, rasga o céu sobre a minha família, vem com poder, com glória. O versículo 2 de Isaías fala assim, ó: como quando o fogo acende os gravetos e faz água ferver, desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizesse coisas tremendas, coisas que não esperávamos, descesse e os montes tremeram diante do Senhor. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Nunca se ouviu falar de um Deus semelhante ao nosso. Nunca se ouviu falar de um Deus tão poderoso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Olho não viu, ouvido nenhum percebeu, nenhum olho nenhum viu outro Deus além de ti. Eu creio nesse Deus poderoso que há de se manifestar no nosso meio de uma forma como nunca antes. Antes do grande arrebatamento, antes de Jesus vir arrebatar a igreja, irmão, vai acontecer um grande avivamento. Muitas vidas serão salvas. Esse lugar aqui, irmão, vai ser muito pequeno. Vai ter vários cultos, vai precisar de vários cultos durante os dias, porque não caberá, as multidões serão atraídas para cá. As multidões lotarão as igrejas. As multidões serão trazidas, o Espírito Santo convencerá elas. Não por força, não por violência, mas pelo Espírito. É Ele que convence a igreja. Você está aqui hoje porque o Espírito Santo te convenceu, você está aqui. Ele te trouxe para cá, Ele não deixou você ficar em casa. Porque por nós mesmos, irmãos, não estaríamos aqui, estaríamos em qualquer lugar. Mas o Espírito Santo nos convenceu. Eu creio nesse poder. As águas podem subir, aleluia. Elas podem subir dos artelhos para os joelhos. Elas podem subir até os nossos lombos, até se tornar um rio caudaloso. As águas podem subir. As águas do Espírito Santo podem subir. Lembra do profeta Ezequiel, quando o anjo leva Ezequiel para o rio, e ele anda naquele rio, e as águas estavam nos artelhos, e ele diz: aqui está fresquinho. É gostoso, né? Num dia quente, quando você entra dentro de um rio assim, pode só molhar a canela, e nossa, já dá um frescor. Eu imagino que o profeta estava dizendo: que gostoso que é aqui. E o anjo pega uma vara de medir e diz: vamos andar um pouquinho mais. Que mais 500 metros. O Senhor está dizendo assim para mim e para você hoje: vamos andar mais um pouquinho, vamos caminhar mais um pouquinho, mais 500 metros. Você quer andar mais um pouquinho? Você quer ir no lugar mais fundo do que você está hoje? Você quer ir para um lugar mais fundo? E ele fala: vamos lá. E as águas então agora dos artelhos, ela começa a bater no joelho. E aí o homem diz assim: não, mas vamos mais um pouco, vamos mais 500.
E agora as águas estavam batendo nos lombos. E aí ele fala: não, vamos mais um pouco, tem mais para você. E ele fala assim: agora o rio se tornou um rio tão cheio, é tão fundo que não dá para atravessar a pé, é um rio tão profundo que só se pode atravessar a nado. Ele é um rio, é um mar sem fim, ele é um oceano infinito. Esse é o poder do Espírito Santo, esse é o Deus que nós servimos. Não há limites para Ele, não há limites para eu entrar em Deus. Não existem limites para a salvação, não existem limites para Ele. E aí lá no versículo 9, ele fala assim de Ezequiel 47, versículo 9, diz assim: por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Esse rio, ele traz vida para você. Esse rio traz vida. Por onde o rio passar, aleluia. Aleluia, esse rio está aqui nessa noite, você crê nisso? Todos os cultos ele está aqui. Depende de mim de você mergulhar nele. Depende de mim de você deixar esse rio fluir, deixar ele fluir do nosso interior. Aleluia. Aleluia. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Tu és a fonte. Eu quero. Você pode mergulhar nesse rio. Ele está disponível para mim e para você nessa noite. O Senhor está disponível, Ele está disponível para a igreja. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz, entrarei, cearei com ele, ele comigo. Eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Você pode mergulhar, você pode, sabe, se extasiar na presença de Deus. Não há como a gente ficar parado quando a gente vê a glória, quando a gente mergulha nele. Esse rio é poderoso. Esse rio está aqui. O despertamento espiritual da igreja é uma necessidade vital para os nossos dias. É uma necessidade vital para os dias de hoje. A água é absolutamente necessária para a vida. O Espírito Santo é comparado como uma água viva. Ele vem sobre nós. Você já teve sede, irmão? Sede de verdade mesmo. Eu tomo bastante água, porque depois da tráquea secou, acho que um pouquinho. Aí tem que tomar água toda hora, irmão. Você já sentiu sede? Eu já senti sede. Chegar a sonhar, a delirar. Eu delirava que eu estava tomando água. Eu delirava que eu ia para um pé de limão, para pegar limão, para fazer uma limonada para eu tomar. Delirar. Você já sentiu sede, irmão, de quase delirar assim? Eu olhava para o médico e dizia: doutor, a minha garganta queima. Ele olhava para mim e disse: você não pode tomar água, rapaz. Se você tomar, você vai morrer. Sabe, a água é vital para a vida. O
Espírito Santo é vital na vida do crente. Sem o Espírito Santo nós não fizemos nada. Assim como a água é absoluta para a vida, o Espírito Santo é para a vida do cristão. No mundo da agricultura, né, você pode ter a melhor terra, você pode ter as melhores sementes, os melhores insumos, pode ter a melhor tecnologia lá nas terras, mas se não tiver água, a semente morre. Se não produzir água naquele terreno, a semente morre. Essa semana eu conversando com um senhor que ele estava morando no Nordeste, e ele voltou para Blumenau, ele falou assim: olha, lá quase não chove o ano todo. Ele falou assim: quando você encontra um terreno que tem uma veia de água, aquele terreno ele vale milhões. É um terreno muito valorizado. Ele falou: se você tiver um sítio e naquele sítio tiver água, você pode vender ele por alguns milhões de reais, porque eles valorizam demais, porque não chove. O sertão da Bahia, eu estava lendo hoje de manhã, eles cavam poços de 30 metros de profundidade, e lá não tem quase água, não chove naquela região, e eles se tornaram um dos maiores produtores de cenoura, por causa da água que eles conseguem captar, cavando poços. No deserto do Sinai, onde tem água, toda a terra é terra boa. O seu coração pode estar seco, mas ele vai florescer pelas águas do Senhor. A palavra fala assim: o cheiro das águas. Ainda que a planta esteja morta, ainda que a raiz tenha morrido, ainda que a raiz esteja jogada no chão, ao cheiro das águas brotará. Ao cheiro das águas brotará. Ao cheiro das águas ela voltará a florescer. Ao cheiro, a presença do Espírito Santo, ela nos levanta de novo e nos leva a viver a vida de Deus. Deus pode fazer a vara de Arão florescer de novo. O nosso coração pode estar seco. Você pode dizer assim: eu não choro mais, eu não choro diante da presença de Deus. O Espírito Santo pode te tocar nessa noite e quebrantar o seu coração. Quebrantar o seu coração. João capítulo 7, no versículo 38, ele vai falar de rios de água viva fluindo do nosso interior. João capítulo 7, versículo 38, dá para colocar no data show ali? Colocou lá? Versículo 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Tem rio fluindo aí. Tem um rio fluindo aí dentro de você. Você aceitou Jesus como Salvador. Naquele dia começou a fluir um rio dentro de você. E é interessante que a gente vem para a igreja, e aí o meu rio está fluindo, o rio do Gilney está fluindo. E aí a gente começa a adorar, e o rio, o que está fluindo em mim se encontra aquele que está fluindo no Gilney também, começa a se tornar um rio caudaloso. E ele começa a juntar um com o outro, e forma esse nível de adoração. Essa semana eu estava lendo a respeito um dos últimos avivamentos, né? O avivamento do ano de 1990, os cristãos, os crentes mais velhos, né? Os crentes da Patrícia, os dinossauros da igreja, vão lembrar 1990, quando aconteceu um grande avivamento aqui em Belo Horizonte, né? A Igreja Batista da Lagoinha, partiu deles esse avivamento, muito partiu deles.
Eu estava lendo hoje, quando aconteceu num culto, que a adoração estava tão forte, era algo tão espontâneo, e eles presenciaram chuva dentro da igreja. Não estava chovendo na rua, mas dentro da igreja começou a cair gotas de água. 5.000 pessoas dentro daquela igreja adorando, irmão. Se você nunca visitou a igreja Batista da Lagoinha, vá um dia para Belo Horizonte, vai para lá. Aquele negócio, aquilo lá é coisa, é absurdo o que acontece lá dentro. A presença de Deus é algo tão tremendo dentro daquela igreja. Se um dia você for para Belo Horizonte, vá visitar a igreja da Lagoinha, mas volte para Blumenau para trazer a unção para ficar aqui, aleluia. 5.000 pessoas dentro da igreja adorando, presenciaram chuva dentro da igreja. Abre as comportas do céu, Jesus. Derrama uma chuva abundante sobre nós. Derrama sobre nós chuva abundante. Há muitos anos atrás, a minha mãe pregando na igrejinha lá em cima na rua Rui Barbosa. Eu era criança, eu lembro disso. E entrou um jovem que ele tinha que se converter naquele dia. E aquele jovem entrou dormindo dentro da igreja. E a minha mãe mandou a igreja cantar. E a igreja cantava uma música que sempre ficou gravada na minha memória. Aquela: caia por terra agora os inimigos de Deus. Os irmãos vão lembrar, os velhinhos de igreja. Seja estabelecida a casa do Senhor. E minha mãe dizia: igreja canta, não para de cantar. E de repente começou a aparecer uma luz em cima do teto da igreja. E ela ficava rodando assim dentro da igreja. Ninguém sabia o que era aquilo, irmão. E tinha uma luz, alguns irmãos viram aquela luz. Eu lembro da conversão do seu Davi, né? Seu Davi está aqui. E o primeiro culto que ele veio, ele viu um diamante debaixo da cadeira. Ele ficou cuidando daquele diamante. Ah, irmão, o Espírito Santo estava lá chamando a atenção dele. E quando acabou o culto, ele procurou minha mãe e disse: onde é que está o diamante? Como é que diamante, irmão? Estava lá debaixo da cadeira. Eu fiquei o culto todo cuidando dele. E a mãe falou para ele: o diamante estava ali debaixo e pulou para dentro do teu coração. 30 e poucos anos aqui servindo Jesus. Você entende? Eu quero, Senhor. Eu quero viver um despertamento. Eu quero viver um despertamento espiritual. Eu quero sair do lugar de apatia. Eu quero sair da onde eu estou. Se você se colocar na presença do Senhor, se você buscá-lo, Ele pode te usar a partir de hoje. Irmão, o maior impedimento para o reavivamento da igreja é o pecado. O Senhor diz assim em Josué 3:5. Josué capítulo 3, versículo 5. Josué ordenou ao povo dizendo: santifique-se. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, Deus ordena, dizendo assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, arrepender-se dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. O Senhor nos diz: se nós clamarmos, se nós nos arrependermos. A pastora Patrícia pregou outro dia sobre avivamento, falando sobre isso, que antes do avivamento precisa vir antes o arrependimento, a mudança de vida. A mudança de vida. E o Senhor fala aqui em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Quem é que se chama pelo nome do Senhor? Se você buscar a face do Senhor, orar, arrepender-se dos seus maus caminhos, então o Senhor ouvirá do céu, perdoará o seu pecado e sarará a sua terra. O pecado da frieza, muitos crentes apáticos, crentes sem poder.
Jesus falou que nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo, com poder. Crentes sem vida de oração, não ora durante a semana, não ora durante o dia. Crentes que não conhecem a palavra do Senhor, pecados de omissão, crentes que não dão frutos, pecado da conformação, estão satisfeitos com a vida que estão levando e não choram pelos pecados.